Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, tudo bom? Bom, na continuação então da nossa revisão, a gente vai continuar fazendo aquele mesmo esquema que a gente já vem fazendo, né? Eu trouxe aqui para a aula em vídeo algumas questões que estão na apostila de revisão, que são um pouquinho mais objetivas, que têm textos mais curtos, que talvez não gerem tanta dúvida. Lembrando, né, o que não exclui a possibilidade de a gente voltar a essas questões se vocês acharem necessário, tá? E eu deixei para a aula interativa dessa semana uma sequência de exercícios da Unifesp que envolvem um único texto, né? Então vocês se lembram que o Unifesp e o Unesp são vestibulares que usam um texto longo, um texto mais extenso do que aparece, por exemplo, em outros vestibulares, como Unicamp, Fuvest, Enem, e ela usa ali esse mesmo texto para fazer 7 questões. Eu acho que no caso da nossa aula interativa vão ser ao todo justamente 7 questões, né? Então é um texto longo que a gente vai ler juntos na aula interativa e vai responder todas essas questões justamente para a gente ter uma visão mais geral assim de como que esses assuntos são cobrados lá na hora da prova de fato, né? Então, aqui na aula em vídeo, eu trouxe pra gente alguns exercícios aqui da Unicamp para a gente começar. Então, começando com esse daqui, Unicamp 2018, a gente está aqui na apostila de questões objetivas, de questões de múltipla escolha. A Unicamp deu para a gente esse texto do Ferrez, né? Peraí que eu... Pronto. O texto do Ferrez que diz o seguinte: leia a seguir um excerto de Terrorismo Literário, um manifesto do escritor Ferrez. E ele diz o seguinte: a capoeira não vem mais, agora reagimos com a palavra, porque pouca coisa mudou, principalmente para nós. A literatura marginal se faz presente para representar a cultura de um povo composto de minorias, mas em seu todo uma maioria. A literatura marginal, sempre é bom frisar, é uma literatura feita por minorias, sejam elas raciais ou socioeconômicas. Literatura feita à margem dos núcleos centrais do saber e da grande cultura nacional, isto é, do grande poder aquisitivo. Mas alguns dizem que sua principal característica é a linguagem, é o jeito que falamos, que contamos a história. Bom, isso fica para os estudiosos. Cansei de ouvir, mas o que vocês estão fazendo é separar a literatura, a do gueto e a do centro. E nunca cansarei de responder. O barato já está separado há muito tempo. Foi feito todo um mundo de teses e de estudos do lado de lá. E do de cá, mal terminamos o ensino dito básico. Perfeito? Muito interessante essa tese dele. Depois a gente vai voltar para comentar aí essas questõezinhas. Então ele diz assim: Ferrez defende sua proposta literária como uma. Então eu vou ler todas as alternativas e a gente vai voltando ao texto para comentar por que está errado ou por que está certo, obviamente na alternativa certa. Então, a sua proposta literária, ele defende sua proposta literária como uma descoberta do que é preciso reagir com a palavra para que não haja separação entre a grande cultura nacional e a literatura feita por minorias. Errado, né? Por que errado? Porque ele diz muito claramente o seguinte, que as pessoas que se opõem a ele, né, a esse manifesto que ele está dizendo, diz o seguinte: olha, mas o que vocês estão fazendo é separar a literatura do gueto com a do centro. E a resposta dele não é dizer que não é separar, é dizer que a separação já está feita, né? Ó, o barato já está separado há muito tempo. Então a tese dele não é de que não há separação, mas é simplesmente de que essa separação já existe e que não é ele que está gerando essa separação entre a alta cultura e a cultura marginal. Letra B.
Comprovação de que, sendo as minorias de fato uma maioria, não faz sentido distinguir duas literaturas, uma do centro e outra da periferia. Eu acho que essa letra B vai no mesmo sentido da letra A. Há sim motivos para distinguir as duas, e ele não se contrapõe a isso, né? Então, que na verdade é uma literatura feita por uma minoria, que na verdade é uma maioria, minoria porque tem menos direitos, mas é uma maioria numérica, não faz sentido distinguir duas literaturas? Ele não defende isso, né, em nenhum momento. Ele diz simplesmente que essa separação, essa distinção já existe, já está feita e que não é gerada pela cultura marginal. E por que essa separação já está feita? Porque já existe todo um conjunto de estudos, de teses e tal, que foram criadas a respeito da literatura dita elevada. E pouco se falou sobre a literatura marginal. Então a separação já existe e é tradicional. Letra C. A manifestação de que a literatura marginal tem seu modo próprio de falar e de contar histórias, já reconhecido pelos estudiosos. Essa daqui vale a pena a gente tomar um cuidado. Olha bem o que ele diz. Ele diz assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, aqui no segundo parágrafo. A literatura marginal, sempre é bom frisar, é uma literatura feita por minorias, sejam elas raciais ou socioeconômicas. Literatura feita à margem dos núcleos centrais do saber e da grande cultura nacional, isto é, do grande poder aquisitivo. Então ele fala, olha, toda literatura marginal é literatura marginal porque foi feita fora dos grandes núcleos do saber, das universidades, da academia, né? Mas alguns dizem que sua principal característica é a linguagem. Vou grifar aqui, ó. Mas alguns dizem que sua principal característica é a linguagem, é o jeito que falamos, que contamos a história. Bom, isso fica para estudiosos. Ele rejeita essa tese, então, de que a única diferença que existe entre a grande literatura e a literatura marginal é o fato de que é uma diferença de linguagem. Ele fala, não, a diferença tem a ver com o lugar de onde elas vieram, né? A linguagem, isso fica muito claro quando ele diz assim, alguns dizem isso, né? Mas ele discorda dessa tese. A diferença é mais profunda do que só uma diferença do modo de falar. E a letra D? A constatação de que é preciso reagir com a palavra e mostrar-se nesse lugar marginal como literatura feita por minorias que juntas formam uma maioria, perdão. Constatação de que é preciso reagir com a palavra e mostrar-se nesse lugar marginal. Isso está justamente no trecho que um pouquinho antes do que a gente leu aqui, ó. Então ele diz assim: a literatura marginal, o que ele é na definição. Então ele vai definir o que é literatura marginal. É aquela que é feita fora dos núcleos de saber, fora da grande cultura nacional, né? E que se usa a palavra só para expressar isso, mas ela não se resume somente à questão da linguagem. Portanto, letra D, né? Mas eu acho que sim, é uma questão que a gente só consegue responder com muita clareza por eliminação, porque é sempre mais fácil encontrar as alternativas erradas do que a alternativa certa, né? Porque a alternativa certa pode perguntar sobre qualquer parte aqui do texto. As erradas também fala sobre qualquer parte do texto, mas fala algo distorcido daquilo que foi dito no texto. Então, é o que a gente comentou. A gente vem comentando isso bastante nas últimas aulas. É mais interessante responder por meio da eliminação. Bom, vamos aqui então para a próxima questão, que também é da Unicamp, Unicamp 2018. Trouxe aqui um texto do Caco Barcelos, que é um jornalista, né? Muito parecida com essa do Ferrez, só que enquanto o Ferrez está dando aí definições, é uma espécie de manifesto sobre arte, aqui a gente tem uma coisa muito parecida, só que em relação ao jornalismo, uma reflexão a respeito do jornalismo. E aí o Caco Barcelos diz o seguinte, né? Na verdade vem uma introdução que diz: numa entrevista ao jornal El País, de 26 de agosto de 2016, o jornalista Caco Barcelos comenta uma afirmação sua anterior,
feita em um congresso de jornalistas investigativos, de que novos profissionais não deveriam atuar como porta-vozes de autoridades. Então ele está respondendo a essa... Ele foi questionado sobre isso, né? De que novos profissionais não devem ser porta-vozes de autoridades. E ele diz o seguinte: tenho maior encanto e admiração e respeito pelo jornalismo de opinião. O que critiquei lá é quando isso vai para a reportagem. Não acho legítimo. O repórter tem o dever de ser preciso, pode ser até analítico, mas não emitir juízo. Na reportagem de rua, fico imbuído, inclusive, de melhor informar o meu colega de opinião. Se eu não fizer isso de modo preciso e correto, ele vai emitir um juízo errado sobre aquele universo que estou retratando. E não só ele, mas também o advogado, o sociólogo, o antropólogo e, mais para frente, o historiador. Por exemplo, essa matança que a polícia militar provoca no cotidiano das grandes cidades brasileiras, isso é muito mal reportado pela mídia no seu conjunto. Quem sabe, lá no futuro, o historiador não passe em branco por esse momento da história. Não vai poder dizer: olha, os negros pobres do estado mais rico da federação estão sendo eliminados com a frequência de 3 por dia, 1 a cada 8 horas. Se o repórter não fizer esse registro preciso e contundente, a cadeia toda pode falhar, a começar pelo jornalista de opinião. Vamos refletir um pouquinho sobre o que ele falou aqui? Ele disse o seguinte... Ele disse que existem dois... Vamos começar por aqui. Existem dois tipos de jornalismo. Existe o jornalismo de opinião, ele cria essa diferença, né? E existe a reportagem, o jornalismo investigativo. Ele está dizendo que o jornalismo de opinião, beleza, o jornalista pode e deve, dado o lugar em que aquilo está, pode e deve dar opinião, emitir juízo e assim por diante. Mas isso não pode ser feito na reportagem. E aí ele explica por quê. Porque a reportagem vai servir de base para quem vai emitir opinião depois, né? E ele dá exemplo: o sociólogo, o antropólogo, o historiador no futuro e mesmo aquele que emite opinião. Ele emite opinião baseado em quê? Naquilo que o repórter produziu. Então ele diz que o repórter deve ser, no máximo possível, isento, né? E deve simplesmente reportar aquilo que aconteceu, contar o que aconteceu. E aí isso vai servir de base para aqueles que vão emitir opiniões sobre a realidade, tá? Então ele diz o seguinte: de acordo com a posição defendida por Caco Barcelos, veja que são muito comuns essas questões em que ele dá um texto e perde qual é a opinião que o cara defendeu, né? Com relação a seus leitores, uma reportagem exige do jornalista. Então vamos ver. Conhecimento preciso do assunto, uma vez que seu objetivo é convencer o leitor a concordar com o que ele escreve para evitar que ele cometa erros. Errado. Ele é muito claro em dizer o seguinte: a reportagem não tem como objetivo convencer o leitor. Tem como objetivo simplesmente fornecer ao leitor informações a partir das quais ele vai formar a sua opinião. O que não quer dizer que o jornal não tenha que ter opinião, mas deve ter opinião lá no lugar próprio de opinião, no artigo de opinião, né? Então, convencer o leitor não é o papel da reportagem, mas é o papel do jornalismo de opinião. Letra B. Então, a reportagem exige do jornalista investigação e precisão no tratamento do assunto, porque ela vai servir de base a outros artigos, permitindo que o leitor tire suas próprias conclusões. Vou deixar aqui e a gente volta a ela. Lembrando que eu sempre vou usar essa técnica aqui da exclusão das alternativas erradas. Exige uma investigação e precisão na abordagem dos fatos, já que ele também emite juízo sobre o assunto, conduzindo o leitor a aceitar a história que narra. Errado. Ele diz que a reportagem não pode emitir seu juízo, né? O jornalista não pode, ele fala isso aqui, ó, o repórter não tem o dever de ser, tem o dever de ser preciso,
pode ser até analítico, mas não emitir juízo. O repórter, né? E letra D. Conhecimento preciso dos fatos tratados. Até aqui, beleza, né? O repórter tem o dever de ser preciso, para que no futuro o leitor seja levado a crer que o repórter registrou sua opinião de forma equilibrada. Não. No futuro, alguns outros especialistas, como sociólogos, antropólogos, historiadores, vão emitir opinião a partir das informações, no máximo possível imparciais, que o repórter registrou. Então tá errado dizer que o repórter registra a sua opinião, né? Agora voltemos aqui à letra B. Ele diz assim, ó: exige uma investigação e precisão no tratamento do assunto. Ele diz isso claramente, vou até colocar de outra cor aqui, ó. O repórter tem que ser preciso, porque ela vai servir de base a outros artigos, né? Então ele diz isso aqui, ó. Aqui, ó. E não só ele, mas também o advogado, o sociólogo. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Ele diz assim, ó: na reportagem de rua fico imbuído, inclusive, de melhor informar o meu colega de opinião, né? Ou seja, eu vou dar base para ele emitir a opinião a partir dos fatos que eu vou buscar lá na rua. Se eu não fizer isso de modo preciso e correto, ele vai emitir um juízo errado sobre aquele universo que estou retratando, né? Portanto, letra B. Veja que são textos que exigem uma leitura muito cuidadosa, tá? Vamos lá, continuando então. Bom, aqui eu trouxe então uma questão sobre soneto, né, sobre poesia. Geralmente, a gente sabe, né, elas tendem a ser um pouquinho mais complicadas. E aí a gente tem o seguinte, é um soneto do Camões, né, então não é tão tranquila a leitura. E ele diz: leia o soneto Aquela Triste e Leda Madrugada, do escritor português Luís de Camões, para responder a questão 44, tá? Essa daqui é uma questão de coesão. Vocês vão enxergar isso muito bem. É uma questão de coesão referencial, né? Ó, então ele dá aqui um poema, a gente vai ler o poema, vou interpretar na medida do possível aqui o poema junto com vocês, e ele pergunta a quem esse pronome ela se refere, né? Então ele diz assim: aquela triste e leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade, enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Ela só, quando amena e marchetada saía, dando ao mundo claridade, viu apartar-se de uma outra vontade que nunca poderá ver-se apartada. Ela só viu as lágrimas em fio que de uns e de outros olhos derivadas se acrescentaram em grande e largo rio. Ela viu as palavras magoadas que puderam tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas. Então, olha que interessante, ele está falando, ele começa falando sobre uma madrugada, né, ó, aquela triste e leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade, enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Ou seja, ele está falando que ocorreu aí uma madrugada qualquer, que ele quer que seja sempre lembrada pelas pessoas. Ele não diz o que aconteceu nessa madrugada ainda. Ela, olha o ela aqui, ó. O ela, aqui está a grande pergunta da Unifesp. Ela só, quando amena e marchetada saía, dando ao mundo claridade. Quem é esse ela? Quem que estava saindo, dando claridade ao mundo? Essa é a pergunta. Viu apartar-se de uma outra vontade que nunca poderá ver-se apartada. Então ela viu uma separação ali de um casal, né? Ela quem? A madrugada. Veja que a gente já está respondendo a questão. Ela só viu as lágrimas em fio. Então a madrugada presenciou as pessoas chorando, né? Que de uns e de outros olhos derivados se acrescentaram em grande e largo rio. Ou seja, ele está retratando como a tristeza ocorre em grande parte na madrugada. Ela viu as palavras magoadas que puderam tornar o fogo frio, ela, de novo, né? E perceba que aqui tem uma personificação, ela viu, né?
a madrugada vil, que puderam tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas. Então, a quem se refere esse ela? Essa é a pergunta da Unifesp. E a resposta é madrugada. Eu acho que a melhor maneira de a gente comprovar que é a madrugada está aqui na segunda estrofe, quando ele diz assim, ó, ela só, quando amena e marchetada, saía. Ela saía. Tá, pode ser a piedade, pode ser a mágoa, pode ser a saudade, pode ser a claridade, pode ser a madrugada. Só que aí ele diz assim, dando ao mundo claridade. Quem que quando sai da claridade? A piedade, a mágoa, a saudade? É a madrugada, né? Então ele está dizendo que é o fim da madrugada, o nascer do dia, acho que esse daqui é o trecho que melhor comprova a ideia de que a madrugada é retomada aqui por esse ela. Isso é uma questão de coesão, está lá no poliedro como questão 44, e é isso, né? Não tem muito que a gente desenvolver. É lógico, né? Lembrando que a gente está aqui numa questão da Unifesp, havia aqui na Unifesp 2018 várias outras questões sobre esse poema também, tá? Mas eu só trouxe essa daqui que está no poliedro. Bom, deixa eu salvar isso aqui. Outra questão que eu acho que vale a pena, essa daqui vale demais a pena, na verdade, são duas questões também da Unifesp, baseadas no mesmo texto, tá? É a questão 46 e a 47. É um texto da professora Emília Viotti, que é uma historiadora, tá? E ela diz o seguinte, deixa eu só achar aqui, tá? Ela diz o seguinte: durante 3 séculos, do século XVI ao XVIII, a escravidão foi praticada e aceita sem que as classes dominantes questionassem a legitimidade do cativeiro. Isso é muito importante a gente lembrar, né? As classes dominantes brasileiras aprovavam a escravidão e uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar também, grande parte das classes dominantes brasileiras hoje ainda se mantém como classe dominante brasileira com os frutos daquilo que a escravidão trouxe lá durante esses 3 séculos a que ela se refere. Então, as famílias ricas hoje, em grande parte, são as mesmas que ainda estão usufruindo o resultado da riqueza produzida pelos escravos. Isso é importante. E aí ela continua. Muitos chegavam a justificar a escravidão, argumentando que, graças a ela, os negros eram retirados da ignorância em que viviam e convertidos ao cristianismo. Queria só relembrar, por exemplo, que muitas vezes é esse o argumento que se usa por missionários cristãos em aldeias indígenas, né? Tirar os índios da ignorância, salvar a alma dos índios e tal. Bom, a conversão libertava os negros do pecado e lhes abria a porta da salvação eterna. Dessa forma, a escravidão podia até ser considerada um benefício para o negro. Para nós, esses argumentos podem parecer cínicos, mas naquela época tinham poder de persuasão. A ordem social era considerada a expressão dos desígnios da providência divina e, portanto, não era questionada. Acreditava-se que era a vontade de Deus que alguns nascessem nobres, outros vilões, uns ricos, outros pobres, uns livres, outros escravos, né? Até hoje se usa esse pretexto aí da vontade de Deus, de que Deus quis assim e tal, né? De acordo com essa teoria, não cabia aos homens modificar a ordem social. A gente usou justamente essa frase aqui na aula de gramática para falar ali, que era uma das questões da Unifesp, né, para falar que esse modificar a ordem social é o sujeito do verbo cabia. Então, lembrando que esses vestibulares aí usam essa estratégia, né, de um único texto e várias questões sobre esse texto. De acordo com essa teoria, não cabia aos homens modificar a ordem social. Assim, justificada pela religião e sancionada pela Igreja e pelo Estado, representantes de Deus na Terra, a escravidão não era questionada.
A igreja limitava-se a recomendar paciência aos escravos e benevolência aos senhores. Esse era o papel da igreja benevolente. Não é difícil imaginar os efeitos dessas ideias. Elas permitiam às classes dominantes escravizar os negros sem problemas de consciência. Os poucos indivíduos que no período colonial, fugindo à regra, questionaram o tráfico de escravos e lançaram dúvidas sobre a legitimidade da escravidão, foram expulsos da colônia e o tráfico de escravos continuou sem impedimentos. Lógico, aqueles que questionavam eram excluídos, porque afinal de contas era todo um sistema de manutenção do poder. Apenas os próprios escravos questionavam a legitimidade da instituição, manifestando seu protesto por meio de fugas e insurreições. Encontraram, no entanto, pouca simpatia por parte dos homens livres e enfrentavam violenta repressão. Então, a pergunta aqui é a seguinte: de acordo com a historiadora, então é aquela típica questão de apreensão de sentido que pede para a gente retirar informações que o texto de fato deu, que não estão implícitas, as alternativas só vão dizer com outras palavras aquilo que o texto já disse. Então ela diz assim: as classes dominantes valiam-se de argumentos religiosos para legitimar a escravidão. Parece que sim, Quando a gente vê aqui, muitos chegavam a conversão libertava os negros do pecado e lhes abria a porta da salvação, Isso servia até como uma espécie de salvação do negro. A ordem social era considerada a ordem social era considerada expressão dos desígnios, da vontade da providência divina e, portanto, não era questionada. Então, o uso de argumentos religiosos para legitimar a escravidão, para manter a ordem, lembrando do que significa a palavra ordem, a gente falou disso quando leu o conto do Machado de Assis, para manter a ordem da escravidão. Vamos confirmar. Os negros não ousavam sequer questionar a legitimidade da escravidão. Errado. Ela diz isso claramente aqui, Os próprios escravos questionavam a legitimidade da instituição. Questionavam, sim, por meio de revoltas, insurreições, motins e assim por diante. A igreja assumia uma postura corajosa em defesa dos escravos. Não, longe disso. A igreja tinha uma postura muito hipócrita, Conforme ela diz aqui, a igreja limitava-se a recomendar paciência aos escravos e benevolência aos senhores, As ideias defendidas pelas classes dominantes destoavam da ideologia vigente na época. Mentira, As ideias defendidas pelas classes dominantes eram justamente a ideologia da época. Era o pensamento dominante da época, que era de que a escravidão era algo natural porque tinha uma fonte divina, E os negros que ousavam combater o tráfico de escravos eram expulsos da colônia. Cuidado aqui, Os negros que ousavam combater o tráfico de escravos, o que ela diz é, enfrentavam violenta repressão. Quem era expulso da colônia, vamos voltar aqui, diz o seguinte: os poucos indivíduos que no período colonial, fugindo à regra, questionavam o tráfico de escravos, estou bem aqui, e lançavam dúvidas sobre a legitimidade da escravidão, foram expulsos da colônia. E aqui ela está falando de indivíduos brancos ainda, Portanto, letra A. Beleza? Muito legal essa questão, muito legal esse texto. Serve de base aqui para falar sobre questões relacionadas ao racismo, que certamente vai aparecer aí em algumas redações nesse ano. Esse foi um assunto bastante importante no ano de 2020 e eu acho que serve de base. Tudo que a gente lê aqui não é só para responder a questão, é para servir de base para a gente formar aí um repertório para discutir essas questões, Bom, a outra questão, gente, eu tinha gravado e eu estraguei aqui. A outra questão é essa daqui, que diz o seguinte: acreditava-se que era a vontade de Deus, pegou um trecho, que alguns nascessem nobres, outros vilões, uns ricos, outros pobres, uns livres,
outros escravos. No contexto em que se insere, o termo vilão deve ser entendido na seguinte acepção. Então, essa é uma pergunta de vocabulário. O problema, em grande parte, aqui é que a palavra vilão é uma palavra polissêmica, ela tem mais de um sentido, né? Só que aí a gente tem uma dica dada pelo próprio texto, que é o seguinte. Ela fala assim, ó, todo mundo acreditava que uns tinham que nascer nobres, outros vilões, outros ricos, uns ricos, outros pobres, uns livres, outros escravos. Perceba que esse uns e outros, eles estão marcando aqui oposições, né? Ricos e pobres é uma oposição, livres e escravos é outra oposição, e aqui a gente está trabalhando com uma oposição também, nobres e vilões. Então, vilões deve ser entendido aqui como o oposto, o antônimo de nobres. E aí a gente vai para as alternativas. Ele diz assim, camponês medieval que trabalhava para um senhor feudal, só que aí vou deixar essa bolinha aqui e a gente volta. Aquele que é indigno, abjeto, desprezível. Esse daqui é um sentido comum da palavra vilão, né? Aquele que não pertence à nobreza, plebeu. Aquele que não tem religião, ateu, aquele que reside em uma vila. Então, acho que algumas dá para a gente excluir com bastante tranquilidade, né? Aquele que não tem religião, aquele que reside numa vila, e aquele que é indigno, abjeto, desprezível. Muita gente assinalou essa, porque esse geralmente é o sentido que a gente usa para a palavra vilão, né? Quando você assiste a um filme, você tem o mocinho e tem o vilão, né? E o vilão no sentido daquele que é o mal. Não é o caso aqui. Agora, olha a letra A e a letra C. Camponês medieval que trabalhava para um senhor feudal. Bom, dá pra gente pensar, né? Um camponês medieval é o que não é nobre. Só que a gente está falando aqui do contexto do Brasil, né? No contexto do Brasil, a gente não está falando de um camponês medieval, né? Portanto, aquele que não é nobre, o plebeu, portanto, né? Percebe que a gente consegue responder essa questão por um recurso que a gente chama de paralelismo, né? Eu fui pegar aqui as expressões paralelas que ela foi utilizando e fui tentando encaixar aqui nos casos, tá certo? Bom, próxima questão. Essa daqui é uma questão que já me perguntaram no plantão de dúvidas, né? É uma questão da Unifesp também, 2017. Tem uma tirinha aqui da Mafalda, sempre, né? Estamos falando de prova de português. E essa é uma questão que exige um conhecimento externo, um conhecimento ligado, inclusive, a gêneros textuais, né? Que é aquela questão que a gente bateu bastante ali na revisão do Enem e tal. Então ela diz assim, ó. Examine a tira do cartunista argentino Quino. Então, tudo isso aqui é uma fala da Mafalda, tá? Vitor vê a uva na vinha. Esta uva é boa, senhor Braulio. Sim, Vitor, esta uva é boa, senhor Braulio. Veja os barris do bom vinho. E aí vem o comentário dela. Perceba que está entre aspas, isso é o que ela está lendo. Acho que deveriam construir um monumento a esses autores sacrificados que, em vez de escreverem coisas inteligentes, preferem nos ensinar a ler. Bom, a pergunta é, as frases citadas pela personagem Mafalda no início da fala foram extraídas de... Então ela foi buscar aqui, a gente tem que ter um conhecimento externo, de onde que ela tirou esse tipo de informação, né? Primeiro, perceba que aqui há uma aliteração, né? Vitor vê a uva da vinha. A uva, olha a repetição do V, né? E depois tem uma outra dica importante. Ela fala que são escritores que nos ensinam a ler. Então, se vocês se lembram da época que vocês foram alfabetizados, vocês lembram que muitas vezes apareciam esses pequenos textos. Você ia aprender sobre a letra V. E aparecia um texto que usava um monte de letra V, né? Você ia aprender a letra M e aparecia lá a mamãe deu a mamadeira. Então, aparecia um monte de letra M.
Então, de onde que ela tirou isso? Vamos ver as opções que a Unifesp dá para a gente. Um anúncio publicitário, um livro sobre culinária, uma peça de teatro, uma cartilha escolar e um guia turístico. Justamente porque ela fala que é um autor que nos ensina a ler, estamos falando de uma cartilha escolar e provavelmente ela está aprendendo, a gente lembra que a Mafalda é uma criança, né? Ela está aprendendo aqui sobre a letra V. Beleza? É um conhecimento externo, tem a ver com gêneros textuais, tem a ver com o reconhecimento das estratégias usadas em determinados gêneros, beleza?